Eu recebo agora aqui no estúdio o desembargador Fernando Armando Ribeiro, do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, também filósofo e poeta. Tudo bem, doutor? Bom dia, tudo bem, Cid? Obrigado pela participação. Eu que agradeço, o prazer é todo meu. Vamos falar um pouquinho de direito, de poesia, inclusive começando com a notícia, O senhor acaba de lançar, aqui está nas minhas mãos aqui, o livro Retratos de Primavera e Outras Estações. Vou mostrar para o pessoal aqui. Olha só, um livro muito bacana de poesia, escrito durante a pandemia, O senhor pegou inspiração na pandemia. Eu queria que o senhor falasse para a gente como é que foi essa experiência de escrever durante a pandemia e quais são os temas do livro. Pois é, Cid, o livro é majoritariamente escrito durante a pandemia, tem alguns poemas que foram escritos em outros períodos, mas exatamente por ser focado nesse período, ele acaba tendo como temática dois temas que eu acho que ficaram destacados de alguma forma durante esse período. Um deles é a natureza, porque eu acredito que como uma pandemia, uma epidemia, catástrofes naturais destacam o problema da natureza, e o elemento, o valor do cuidado que nós temos que ter para com ela. Então esse é um elemento. E até queria perguntar, quer dizer, retratos de primavera. A primavera porque realmente floresce uma nova vida, é mais ou menos por aí a ideia? Pois é, aí a primavera tem um duplo sentido, realmente uma homenagem a essa temática da natureza, mas também uma homenagem à arte, que é o outro tema, em que eu homenageio os modernistas, que estamos fazendo ainda os 100 anos dos movimentos modernistas, e eles foram muito marcantes, me influenciaram muito, e então eu resolvi unir esse tema da primavera, que é um tema importante para vários autores do modernismo, de Stravinsky até Cummings, o poeta americano. Então eu resolvi pegar a temática da primavera, que eu acredito que acaba ligando os dois eixos, que é a natureza e essa segunda morada do homem, que se tornou tão importante durante o período pandêmico, Se havia ainda aqueles que insistiam naquela pergunta sem sentido, para que poesia, para que arte? Acho que a pandemia veio mostrar que, de fato, a arte é salvífica, Salvou muita gente de suicídios, de problemas psicológicos mais graves. Então, essa segunda morada, que é a arte, ela também aparece no meu livro aí como um tema importante. Eu faço muitos poemas a partir de obras de arte, seja música, seja artes plásticas. É uma ideia, então, de trazer um resgate do ser humano? Sem dúvida. Eu acredito que, assim, a minha poesia tem muito esse compromisso assim, humanista, Eu acredito que a poesia tem a capacidade de revolver a linguagem para fazê-la encontrar o humano, e que muitas vezes fica perdido exatamente nessa dimensão, às vezes fossilizada, desgastada da linguagem cotidiana. Então eu tento revolver isso, sem dúvida, para retirar um pouco essa dimensão humana, e eu acredito que essa é uma capacidade fundamental da poesia, porque a poesia ela está ligada a uma virtude que é essencialmente humana, fundamentalmente humana, que é nos deixar fascinar, que é deixar-se fascinar, é o tauma dos gregos, que é esse espanto, essa capacidade de espantar-se, nenhuma máquina tem ainda, por mais sofisticada que seja. E essa capacidade de espanto o ser humano não pode perder, ela está na origem da poesia e está na origem da filosofia também, de ambas, ela tem em comum esses dois eixos. E muitas vezes o véu do cotidiano, desse olhar desgastado com as coisas, nos impede de ver essa beleza do mundo e nos impede esse espanto, que é onde acontece exatamente a dimensão do poético. E foi então, usando esse espanto, que o senhor conseguiu produzir, escrever esse livro, pensar nessas poesias durante um período em que vivemos ali isolados, uma situação mais individual ali. Isso ajudou, na verdade, porque
Um escritor gosta muito do silêncio, gosta muito de estar ali sozinho fazendo. Ajudou? É verdade, o silêncio contribui demais, né? A poesia, ela vive muito do silêncio porque ela é uma expressão que fala por palavras e silêncios. O período, ele ajuda porque ele não só há essa possibilidade de introspecção e de maior contato com a leitura, né? Mais tempo para a leitura, mas também ajuda tensionalmente, eu acho. Porque há também no meu livro um certo grito, né? O Mário Quintana dizia que o poema é uma interjeição ampliada. Há um certo grito, assim. Então, esse confinamento traz também uma tensão que precisa ser resolvida. E a poesia, de certa forma, busca a resolução disso, né? Sim, e dentre, enfim, tantos poemas que o senhor escreveu ali, o que te chama mais atenção no livro? Eu como autor, eu não sei dizer exatamente o que... De uma forma a gente geral, acaba sendo pai de tudo, né? De todos, né? E não tem muita preferência. Mas eu acho que... O gancho principal ali. Eu acho que essa dimensão dessa união entre poesia pautada nas artes e na natureza, e essas duas dimensões, eu acho que talvez essa ponte seja o que eu pretendi de forma mais avivada. E eu acho que para o plano com o qual nós trabalhamos, que é o plano do direito, a poesia tem uma contribuição aí também que me chama muita atenção, que é exatamente ligada a esse saber, a esse silêncio de que você falou, a essa capacidade da escuta. Eu acho que a gente hoje vive um mundo em que nós somos chamados a sermos muito comunicadores, falarmos muito o tempo todo, mas estamos perdendo um pouco a capacidade de ouvir. E eu acho que no direito existe uma capacidade que um poeta inglês, o John Keats, chamou de negative capability, capacidade negativa do poeta. Ele dizia que o poeta tem uma capacidade negativa, que seria a capacidade de trabalhar com vetores opostos, deixando-os conviver sem criar uma tensão e uma ansiedade para resolvê-los imediatamente. Então isso eu fico vendo muito ligado à dimensão desse diálogo que nós trabalhamos no direito, que nós chamamos de contraditório. Ou seja, o juiz, no caso, conseguir manter vetores opostos e conseguir, sobretudo, suspender esse véu das suas pré-compreensões com as quais ele chega ao processo, para deixar que argumentos, que provas, que detalhes, idiosincrasias, falem para ele uma verdade nova que ele possa concluir que ao final do processo ele tem a hipótese inicial dele estava errada. Porque isso é muito importante, isso é a efetivação do próprio sentido do contraditório. Você abrir realmente o magistrado à escuta. E a poesia, eu acho que permite isso. E permite não só esse contato com o silêncio e com a escuta, porque toda comunicação e todo som depende do silêncio. Inclusive a música é prova disso. Não existe a música sem os intervalos. E os intervalos são os espaços de silêncio. Toda partitura tem as notas e tem os intervalos. Sem isso não existe música. Música só de som é a antimúsica, seria um som contínuo que não é música. Então, como você tem a necessidade do silêncio e desse espaço, a poesia valoriza isso, mas valoriza também essa capacidade de escutar e de perceber o detalhe. E isso é muito interessante, porque eu acho que, inclusive, num processo, muitas vezes, a sensibilidade e a sentença, no latim vem de sentire, né, que é sentir, essa sapiência e essa senciência, essa capacidade de perceber, ela pode levar o julgamento para direções muito importantes a partir de detalhes, de idiosincrasia. Ou seja, a poesia pode contribuir então e muito com o direito, não é isso? Isso, eu acredito que sim. Inclusive amenizando o juridiquês? Este é uma outra contribuição. Isso, né? Eu até escrevi sobre isso uma vez. Eu acredito que ela traz, sim, e eu parto de um pressuposto, de um
um poeta e ensaísta norte-americano que eu gosto muito, chama-se Ralph Waldo Emerson. Ele tem um ensaio em que ele fala que toda linguagem é poesia fossilizada. Se nós pensarmos esse aforismo, o que ele está querendo dizer? Que a linguagem, muitas vezes, ela se desgasta, se fossiliza. Então, quando nós trabalhamos, sobretudo com linguagens técnicas, como o direito vai trabalhando, o que é o juridiquês? Não é só o respeito à terminologia científica que o direito tem e deve ter, mas é também a agregação a isso de uma série de ismos que nada contribuem para a cientificidade. É o latinismo, o gongorismo, os estrangeirismos. E eu acredito que quando você vai trabalhando a poesia como essa desfossilização da linguagem, você retira o impacto do juridiquês, porque você amplia os horizontes linguísticos do jurista, e com isso você amplia os seus horizontes de mundo, e você faz com que ele tenha mais recursos para lidar com o próprio fenômeno jurídico, que é linguagem também. E ao lidar com ele, ele vai se fazer menos refém das ciladas, não é? Das armadilhas do juridiquês. Doutor, para a gente encerrar, eu queria perguntar ao senhor o seguinte: o senhor é poeta desde pequeno, e se a história é essa mesmo, de que forma a poesia te ajuda no dia a dia como um profissional do direito? Essa questão de dizer que eu acho que eu sou poeta porque eu gosto muito de ler poesia mais do que por escrever poesia. Eu sou realmente um apaixonado leitor de poesia e, como dizia o Jorge Luiz Borges, o leitor é um escritor. Então, realmente eu comecei cedo a ler poesia, fui muito estimulado pelo meu pai e, sobretudo, na minha adolescência, pré-adolescência, eu descobri o Carlos Drummond de Andrade na escola e me apaixonei e comecei a ler muitas coisas dele, né, comprar coisas e é uma companhia desde então. E a poesia realmente ela tem uma importância muito grande na minha vida. A literatura em geral, mas especialmente a poesia. Eu não conseguiria assim superar, por exemplo, o período pandêmico sem meus livros. E eu não conseguiria sobreviver sem uma boa leitura. Então, assim, mais do que escritor, inclusive, eu me vejo como leitor. Assim, eu gosto muito de ler e eu estou sempre acompanhado de poetas clássicos, poetas contemporâneos. Eu estou sempre procurando também conhecer o que se produz de mais novo, né, na sociedade de hoje. Ou seja, ler, pensar em poesias nos faz crescer. Ah, sem dúvida. Eu acho que a poesia, ela realmente trabalha numa dimensão que ela faz com que nós compreendamos coisas desse mundo fenomênico no qual estamos inseridos, que de outra forma nós não compreenderíamos. Eu acho que ela realmente ela redimensiona ou modifica as nossas formas de percepção do mundo. E isso é muito importante. Ela agrega lentes, não é? E faz com que, na verdade, a gente descubra que, como diz a poeta Maria Esther Maciel, a grande poeta mineira, nem toda poesia chega à palavra. E, na verdade, a poesia já está mesmo no espaço dos fenômenos. Basta nós termos o olhar ou a audição adequada para ter a percepção adequada para vê-los, para compreendê-los, né? Ou para senti-los, melhor dizendo. Muito bem. Agradeço ao senhor pela entrevista. Muito legal poder falar de poesia, de direito aqui com o senhor. E seria possível eu ler um poema que eu acho que sintetiza? A gente fecha com chave de ouro. A gente sintetiza, eu espero que sim. O poema fala exatamente sobre essa dimensão dos detalhes. Ele se chama Detalhes. Detalhes. Na flor perceber o abismo que separa a pétala do pólen. No pássaro perceber o voo que antecipa o aprumo do salto. No mar perceber o rio que flui das ondas ao encalço. Maravilha, muito bom. Parabéns. Muito obrigado. E assim encerramos mesmo com chave de ouro. Muito obrigado. Obrigado. Até a próxima. Obrigado, Cid. Um abraço. Outras informações sobre o Poder Judiciário você confere no portal TJMG e nas redes sociais do Tribunal.
Os endereços estão na sua tela. Obrigado pela audiência, um abraço a todos e até a próxima edição.